Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória, que Deus dê saúde, que Deus livre de todo mal. Hoje vamos entrar aqui na leitura da palavra que está aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 14. Vamos deixar Deus falar aos nossos corações através da vida de Asa. E a gente vai entrar aqui em 2 Crônicas 14, depois a gente vai por 2 Crônicas capítulo 16, aonde Deus vai falar aos nossos corações, tá? Aonde o rei Asa nos ensina muitas coisas. Primeiro, que devemos confiar no Senhor, que não devemos deixar Deus de lado e tomar, achando que somos capazes de tomar à frente de Deus. Porque tudo que nós vamos fazer, a gente tem que entender que a gente é totalmente dependente de Deus. E quando a gente confia, Deus não dá a vitória. Não é fácil confiar, porque a gente está acostumado como seres humanos, ver aquela multidão, ver o gigante, ver as muralhas, ver o mar. E a gente pergunta, como é que eu vou vencer? São lutas difíceis, que é difícil realmente a gente se ajoelhar e orar. E confiar no Senhor. Não é fácil, principalmente quando é uma enfermidade ali, uma enfermidade incurável, aonde você está sentindo dor, aonde você está sentindo ali que a tua vida está perecendo, aonde você olha e fala, acabou-se tudo, não tem mais jeito. Mas o que a gente tem que entender através da vida de Asa aqui, é que a gente tem que confiar no Senhor. Que quando a gente confia, Deus nos dá vitória. E na história de Asa, a gente vai entender uma coisa, que é, primeiro, Asa é abençoado. Por quê? Porque ele se ajoelhou, orou e confiou no Senhor, e o Senhor deu a vitória. Só que no capítulo 16, Asa, ele abandona Deus, toma a frente e faz aliança com pessoas que não é para ser feito, aonde pessoas que não têm vida com Deus, aonde pessoas que vêm ali de bonzinho, mas é só para te prejudicar. Quem puder pegar sua espada aqui, que está aqui no... e abrir aqui em 2 Crônicas capítulo 14, vamos lá para a leitura, meus irmãos, que Deus abençoe. Abia descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor. E em seu reinado, o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou altares dos deuses estrangeiros e altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e os mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de toda a cidade de Judá. O reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá. Aproveitando esse período de paz, ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. E disse ele ao povo de Judá: vamos construir esta cidade com os muros ao redor, fortificadas, com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado ao Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então construíram e prosperaram. Só, meus irmãos, que como toda a vida de crente, toda a vida daquele que é escolhido por Deus, vai ter um momento de paz e vai ter um momento, um período de luta. Porque a nossa vida é assim.
É por isso que Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa vida vai ser constante. Período de paz, um período de bênção, e depois período de luta, e assim até os últimos dias da nossa vida. E Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipado com escudo grande e lança, e 280.000 de Benjamim, armado com escudos pequenos e arco. Todos eram valentes, homens de combate. O etíope Zera marchou contra ele com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maresa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Cefata, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. E o Senhor, tu és o nosso Deus, não deixe o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerá, e caíram tanto eles que o exército não conseguiu recuperá-los, e foram destruídos perante o Senhor em sua força. E os homens de Judá saquearam muitos bens, destruíram todas as cidades ao redor de Gerá, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas, e saquearam toda essa cidade, pois havia nelas muitos despojos. Aqui, meus irmãos, é uma mensagem que Deus vai falar ao nosso coração. Que Deus vai falar ao nosso coração. Porque entenda bem, Asa tinha um exército de 580.000. Enquanto os etíopes tinham quase 1 milhão de soldados e carros. Homens totalmente preparados, homens totalmente fortes e bons de luta. Homens que já tinham enfrentado outras guerras, outras batalhas. Era quase o dobro dos soldados de Asa. Mas Asa, se ele olhasse para aquela multidão ali, era impossível. E era realmente impossível aos olhos dele. Porque se fosse para o combate, um soldado, no mínimo, tinha que matar 2 ou destruir 2 etíopes para poder vencer. Só que aqui nos mostra que a nossa luta não é bater de boca, não é discutindo, não é ali indo para cima de ninguém, mas sim, aqueles que querem nos afrontar, a nossa arma é se ajoelhar e orar e deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar, deixar Deus operar. Só que a gente, como ser humano, a gente quer ir de frente, a gente quer empinar o peito, quer bater de frente. Não! A vida do crente, se estão se levantando contra você, se a luta está grande, se ajoelhe e ore. E aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a entender que Deus, Ele luta por ti. Mas só que para Asa ter recebido essa vitória, primeiro, Asa destruiu tudo os ídolos que estavam sobre a cidade. Vamos voltar um pouco. Israel foi dividido em 2 reinos. O reino de Judá ao sul e o reino de Israel ao norte durante os dias de Roboão. Agora o primeiro rei, Roboão, era má, e segundo rei, Abias, também era má, deixando Asa como o primeiro rei bom a governar em Judá. Pai de Asa fez tudo
de ruim aos olhos do Senhor, que está lá no livro de Reis, 1 Reis. Asa tornou-se rei numa época em que não havia paz para quem saísse e entrasse. Pois grande distúrbio afligia todos os habitantes da terra. Nação foi destruída por nação, cidade por cidade. Pois Deus perturbou os habitantes das terras com todo tipo de angústia. Isso você vê lá em 2 Crônicas, capítulo 15, no verso 3 e versículo 6. O rei Asa fez o que era certo aos olhos de Deus. Ele tirou altares dos deuses estranhos, quebrou as imagens, cortou os bosques e ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, seu Deus, e guardasse suas leis e seus mandamentos. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e os altares de incenso. O reino teve descanso sobre o seu reino e ele não teve guerra naquele ano, naquele tempo. Pois o Senhor lhe deu paz, e durante este período de paz, o rei Asa disse a Judá: vamos construir esta cidade e cercá-la com os muros, torres, portões, ferrolhos. A terra ainda é nossa, porque buscamos ao Senhor nosso Deus e nos procuramos a eles. E ele nos deu paz. Por todos os lados ele construiu cidade fortificada em Judá e prosperou. Entenda, o rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, armado com grandes escudos e lança, e 280.000 de Benjamim, que carregava escudo e empunhava arco. Todos esses homens eram homens poderosos, valorosos. E o rei Zera, o etíope, saiu contra Judá com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Isto é, as carruagens, e chegou até Maresa. Então Asa saiu ao seu encontro. E eles estabeleceram as suas linhas de batalha no vale de Cefate, em Maresa. E Asa orou, Deus, pedindo ajuda ao Senhor. E ouviu e o ajudou. Assim o Senhor derrubou os etíopes diante de Asa de Judá. E os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com eles o perseguiram até a cidade filisteia. E Gerá e os etíopes caíram, até que não restasse mais ninguém vivo, pois foram derrotados diante do Senhor, do seu exército. E os homens de Judá levaram muitos despojos. Os etíopes, meu irmão, e os homens de Judá também os etíopes caíram diante de Judá. E todas as cidades de Gerá e ao redor foram saqueadas, pois havia nelas muitas riquezas. E destruíram as tendas dos que tinham gados, levaram ovelhas, abundância, camelo. Depois voltaram para Jerusalém, e o Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Obed. E ele saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo o povo de Judá e Benjamim. O Senhor está com você enquanto você estiver com ele. E se buscarde, ele será achado por vós. Mas se você o abandonar, ele o abandonará. Sede forte, portanto, e não deixe que
as vossas mãos seja fraca, porque o vosso trabalho será recompensado. E assim que o rei Asa ouviu essa profecia de Azarias, filho de Obed, tomou coragem e expulsou os ídolos abomináveis de toda a terra de Judá e Benjamim e das cidades que havia tomado na região. Nas regiões montanhosas de Efraim, e também separou o altar do Senhor que havia em frente ao vestíbulo da casa do Senhor. E os reis se reuniram, todo o Judá e Benjamim, e os de Efraim, Manassés, Simeão, que havia abandonado o reino do norte de Israel, para se ajuntarem ao rei de Judá. Quando viram que o Senhor estava com o rei Asa, eles estavam reunidos em Jerusalém. No terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa, naquele dia eles sacrificaram ao Senhor 700 boi e 7.000 ovelhas, provenientes dos despojos que haviam trazido da guerra. E eles fizeram um convênio de buscar ao Senhor de todo o coração e de toda a alma, mas que todos aqueles que não buscassem ao Senhor seria morto, fosse jovem ou velho, ou mulher. Eles prestaram juramento ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas, buzina, e toda Judá se alegrou com o juramento, pois eles juraram de todo o coração e buscaram ao Senhor com todo o seu desejo. E o Senhor lhe deu descanso ao redor. O rei Asa também removeu Maaca, sua avó, de ser rainha-mãe, porque ela havia feito uma imagem detestável para Azerá. Asa cortou a sua imagem e esmagou e o queimou no vale de Cedron. Mas os altos não foram tirados de Israel. No entanto, o coração do rei Asa foi totalmente verdadeiro. O que o rei Asa nos ensina, meus irmãos? Um homem que tinha metade de um exército, a metade de um exército, mas resolveu confiar no Senhor. Ele, como líder, como rei, ele falou para o povo: vamos se ajoelhar, vamos orar. Porque Asa agradou o coração de Deus. Ele primeiro, quando ele começou a reinar, ele deu uma ordem para retirar todos os altares de Baal, de Azerá, que fizesse uma limpeza na cidade e que o povo voltasse a buscar Deus e obedecer os seus mandamentos. Porque quando tem aquela pessoa para liderar, quando tem aquela pessoa que dá um exemplo, ele traz para a vida das outras uma confiança. Olha, vamos lá, vamos buscar também. E Asa foi diferente do seu pai Abias, porque Abias fez o que o Senhor, o que agrada o coração do Senhor. Porque o que Asa nos ensina? Que enquanto a gente está obedecendo, enquanto a gente está fazendo a obra dele, enquanto a gente reconhece que Deus, ele é grande, que Deus, ele é poderoso, que Deus, ele se agrada de um coração aquebrantado, que quando a gente se ajoelhamos e clamamos e ali entregamos tudo na mão dele. Porque uma coisa que a gente não tem que fazer é orar, se ajoelhar, entregar a Deus e depois querer tomar a frente. Porque quando a gente toma a frente, a gente pega a peia. Mas Asa, no seu começo, no seu mandato ali, Asa fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele confiou. Agora imagina, eu fico lembrando aqui de Salmo 91:11, darei ordem ao meu anjo ao teu respeito. Eu lembro também do rei Ezequias, que quando orou, o Senhor mandou o anjo, e o anjo matou 185.000.
Então Deus, ele se agrada de um coração aquebrantado, porque Deus sabe que quando a gente busca, ele trabalha, mesmo a gente não vendo, mas ele está trabalhando, porque muitos não acreditam no mundo espiritual. Mas quando a gente busca, entrega na mão do Senhor, ele não dá vitória. E quando a gente obedecemos, Deus não dá vitória ainda mais. Porque Deus, ele não se alegra no mal de ninguém. Deus, ele não nem se alegra na morte do ímpio. Pelo coração dele, ele queria que todo mundo fosse salvo, mas muitos não querem. Mas entenda uma coisa. Enquanto Asa orou, entenda uma coisa, meus irmãos. Era quase 1 milhão, mais de 1 milhão dos etíopes, homens preparados. O dobro dos soldados do rei Asa. Mas Asa foi, e quando chegou ali, colocou todos eles de linha. Mas Asa ajoelhou e orou e buscou a Deus. E Deus deu a vitória. Deus entregou a vitória. Porque Asa já tinha agradado o coração de Deus, obedecendo, tirando. Porque, meus irmãos, muitos não entendem. Se você pegar a palavra do Senhor de Gênesis, Apocalipse, a grande luta e a grande batalha de Deus é porque muitos adoram outras imagens. E Deus, uma coisa que ele não aceita, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então Asa já agradou o coração de Deus nisso, tirando todas aquelas imagens. Feita de barro, feita de pedra, feita de ferro. Porque entenda uma coisa. Eu vou trazer um resumo aqui para você. Você cria um filho. Fez de tudo ali, trabalhou duro, criou o filho, cuidou do filho. E chega um certo período, teu filho conhece outra pessoa e começa a chamar aquela outra pessoa de pai ou aquela outra pessoa de mãe. Como é que fica o teu coração? Sabendo que você lutou, acordou 3 horas da manhã para ir trabalhar, para trazer o leite, cuidou dele ali, para que não venha acontecer nada no seu momento de enfermidade, você cuidou. E depois chega aquela pessoa ali e toma tudo ali. O seu próprio filho começa a chamar o outro de pai, começa a chamar o outro de mãe. Como é que fica teu coração sabendo que teu próprio filho está chamando o outro de pai, sendo que o outro não fez nada? E não faz nada, porque Deus é de barro, de pedra, de ferro, não faz nada. É apenas uma imagem. Você que tem uma imagem na sua casa, você quer tirar a prova? Se esse Deus faz alguma coisa que você chama de Deus, pega ele e joga na parede. Bora ver se ele vai se defender. Não vai, porque é de barro. É apenas uma criação na cabeça do ser humano ali. Porque tem que ter algo ali para estar adorando. Mas quando é para adorar, Deus não quer. Ah, porque eu não estou vendo. Então o ser humano tem essa necessidade de querer ver ali para poder adorar. E isso não agrada o coração de Deus, porque, entenda uma coisa, desde do ventre da tua mãe, Deus vem cuidando de ti, Deus vem investindo na tua vida, Deus vem te curando, Deus vem te livrando de acidente, de assalto. Quantas vezes Deus não te livrou da morte? Quantas vezes Deus não cuidou de você? Quantas vezes você não quis estar deprimida dentro do quarto e Deus foi lá e blindou a tua mente, tirou aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos de morte, aqueles pensamentos de opressão? Quantas vezes Deus não arrancou isso sem você saber? Quantas vezes Deus não arrancou aquela enfermidade que estava em oculta, escondida no seu corpo? Deus, ele arrancou sem você ver, porque ele é o único que faz cirurgia sem deixar cicatriz, ele é o único que faz cirurgia sem usar bisturi, ele é o único médico que dá alta no túmulo, é o único médico que dá alta no velório. Porque Lázaro ele deu. Lázaro estava 4 dias. E ele deu uma ordem e Lázaro voltou. O filho da viúva de Efraim estava a caminho para ser enterrado. E vem Jesus e dá uma ordem. E traz a cura. É o único que dá
a cura no túmulo, no cemitério, no velório. E depois de Deus ter investido tanto, cuidado tanto de você, você quer adorar aquelas imagens que não agrada o coração de Deus? Como é que você como pai, você como mãe, você ficaria se seu filho adorasse outras coisas, que não fosse ali, não te chamasse mais de pai, não te chamasse mais de mãe? Principalmente alguém que não fez nada por você, principalmente algo que não fez nada para você. Deus não se agrada nem quando a pessoa faz aquela imagem do próprio, dizendo que é uma imagem do rosto de Cristo, aquilo ali, nem isso Deus se agrada. Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Nem com muitos aí que dizem que Maria é mãe de Deus. Não. Primeiro que Maria não é mãe de Deus, não. Maria foi um instrumento usado por Deus. Foi um instrumento usado pela mão do Criador. Porque cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós, Deus nos escolhe para um propósito dele. Maria foi escolhida para o propósito de Deus. Trazer Jesus para nos libertar. Para que hoje a gente possa lutar para entrar no reino dos céus. Para que hoje a gente possa buscar. Porque se não fosse Jesus, entenda uma coisa, se não fosse Jesus, porque o nosso mundo hoje está pior do que a Sodoma e Gomorra. O nosso mundo hoje está pior do que o do tempo de Noé. Então Maria, ela deu a luz a Jesus. Só que depois Maria continuou a vida dela normal. Maria teve outros filhos. É tanto que está registrado na Bíblia. Os outros filhos de Maria. Ela teve uma relação com o marido dela normal. Ela só foi pura ali enquanto teve Jesus, enquanto estava grávida. Depois ela continuou a vida dela normal. Como de toda mãe. Tu acha que Deus se agrada quando a gente vai adorar Maria? Porque a palavra de Deus aqui não resiste a Maria pegando chicotada. A palavra de Deus aqui não resiste a Maria colocando espinho na cabeça de Maria. A palavra de Deus aqui não revela que Maria, que Maria foi esmurrada, porque Jesus foi esmurrado. A palavra de Deus aqui não resiste. Quando um soldado pega uma lança, pega uma esponja ali, mistura no vinagre ali para dar para Jesus beber. E você sabe para que era usado o vinagre e a esponja? Muitos usavam como papel higiênico. Não foi Maria que foi perfurada com um prego de quase 14 centímetros ali na mão e nos pés, empendurado no madeiro. Não foi Maria que estava ali pregada na ilha da caveira, na Gólgota, sendo sacrificada, levando nossos pecados, não. Foi Jesus. Então não houve mais guerra, meus irmãos. Até o 35º ano do reinado do rei Asa. Mas isso tudo estava prestes a mudar. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá. Vamos agora aqui para o capítulo 16, para que a gente venha entender. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá. Fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, e nem sair de lá. Então Asa juntou prata, ouro, do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que
que dizia: façamos um tratado como fizera a meu pai. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad, rei da Síria, aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem a cidade de Israel. Eles conquistaram Engion, Dan, Aben-Maim e todas as cidades de Armazém e Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras, madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Gibeá e Mispá. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, porque naquele tempo muitos profetas eram chamados de vidente. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Entenda uma coisa: o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso, os etíopes, os líbios, não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele nos entregou em suas mãos? Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentá-lo guerra. Asa se irritou contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns dos povos. Entenda uma coisa, meus irmãos. Aqui Deus ele usou o vidente Anani, um profeta, para alertar Asa. Porque Asa, já no 36º ano, porque durante o tempo ali depois da guerra dos etíopes, Deus deu a Asa paz, harmonia, tudo tranquilo, tudo em paz. Só que Asa esqueceu de Deus. E olha que Asa ainda colocou uma lei que todo mundo tinha que adorar, buscar Deus. Só que, creio eu que isso já entrou no coração de Asa, dizendo: eu posso, eu faço, eu sou o rei, eu sou o pastor, eu sou o apóstolo, eu sou o dirigente dessa igreja. Eu já estou conjecturando por dia de hoje, tá, meus irmãos? Eu sou o dono dessa igreja, eu sou o líder, eu sou o presbítero, é eu que mando, é eu que faço, é eu que sou. Você não é nada, você não faz nada, quem faz é Deus. Porque muitos no dia de hoje estão esquecendo de onde saiu. No dia de hoje, muitos estão esquecendo o que Deus fez na sua vida. Muitos no dia de hoje, deixa de, como diz Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. E fala em secreto com o Pai, que o Pai em secreto falará por ti. Mas muitos estão esquecendo. Esqueceu quando Deus curou do câncer. Esqueceu quando Deus deu livramento. Esqueceu, o que quer dizer? Vai buscar ajuda de outros pastores, de outros líderes, porque acho que indo ali eles vão fazer alguma coisa. E esquece que quem faz, quem entrega a cura, quem dá a libertação, quem dá o renovo é Deus. E por que você não busca Deus? Se você está passando por situação, busca Deus. Ou você esqueceu de quantos livramentos Deus te deu. Ou você esqueceu de quantas curas Deus entregou na sua vida. Por que hoje você vai buscar a ajuda de outras coisas? Por que hoje você está visitando um centro de macumba, de umbanda, quimbanda? Por que você está visitando o centro espírita? Por que você está visitando o centro de mesa branca?
Está esquecendo quem é Deus? Está esquecendo de tudo que Deus fez para você até hoje? E achando que você pode fazer alguma coisa? Tomando a frente, esqueceu de Deus totalmente? Porque Asa fez isso. Até o seu 35º ano, Asa teve ali. E esqueceu da vitória, porque Deus fala com ele, diz: olha, Asa, os etíopes não era maior do que esse outro povo. Os etíopes não era tão grande. E quando você me buscou, eu entreguei a vitória em tuas mãos. Por que que agora tu está me deixando de lado? Tu está tomando a frente? Será que você esqueceu de onde eu te tirei? Será que você está esquecendo a vitória que eu entreguei nas tuas mãos? Porque Asa já tinha abandonado. Asa começou bem. É uma coisa que precisamos tomar hoje, daqui para frente. Porque muitos de nós começam bem, mas depois começam a esquecer quem é Deus. E temos que acabar com isso. Precisamos que o mesmo Deus que nos curou no começo, continua curando, continua cuidando de nós, continua nos dando a vitória, entregando a saúde, libertação, livrando de todo o mal. Quantos livramentos Deus não está nos dando? Você já parou para pensar que se Deus te mostrasse quantos livramentos você tem por dia, eu voltando nisso aqui, eu até lembro desses pastores, desses líderes que querem pregar para ganhar dinheiro e dizendo que eles não fazem nada de graça, que eles gastam para isso. Só que ele não entende que por dia quantos livramentos Deus dá para ele. Muitos deles já trocaram Deus por mamon. Muitos deles já trocaram Deus, esqueceram de Deus. E estão com Deus mamon, o dinheiro já entrou no seu coração. Porque isso já tinha entrado no coração de Asa. Asa já tinha esquecido que era Deus. Ele achava, não, eu sou rei, eu faço, eu posso. Mas quando chegou um profeta e falou, ainda trouxe, alertou ele. Olha o absurdo que Asa fez. Ele tirou Asa juntou prata e ouro do templo do Senhor. O inimigo já tinha cegado Asa. E olha que eu não entendo por que um rei, ele esqueceu de Deus, sendo que Baasa, rei, Baasa, rei de Israel, subiu para lutar contra Judá, contra rei Asa. Só que Baasa, rei de Israel, era um exército pequeno, não era um exército grande. Aí o que Asa faz? Faz uma aliança com o rei da Síria. Ele fez uma aliança com o próprio inimigo para derrubar um outro povo que era escolhido também por Deus, mas estava longe de Deus. E isso desagradou o coração de Deus, porque ele acabou trocando. Então cadê o rei Asa do começo? Você se lembra quando você fazia a obra? Você se lembra quando Deus te curou? Você se lembra quando Deus... Essa mensagem também é para mim. Porque é o momento que a gente quer esquecer de Deus, que a luta está tão grande, está tão árdua, que a gente quer esquecer do operar, do mover, do agir de Deus. Com uma enfermidade que a gente acha que Deus não vai curar. Peraí, quem foi que criou o homem? Quem foi que colocou o fogo de vida? Quando o Senhor diz para Ezequiel 37, tu crê, Ezequiel, que eu posso reviver esse povo? Tu crê que eu posso ressuscitar esse povo? Tu crê que eu posso levantar esse povo novamente? Então profetiza. E ali, meus irmãos, tinha ossos ali que já estava só o pó. E Deus foi restituindo, foi restaurando pele por pele, nervo, veia por veia, ossos por ossos. Foi colocando sangue, foi colocando os órgãos, foi colocando ali
O último foi o fôlego de vida. Asa tinha esquecido de Deus. Asa já tinha se dobrado. Asa já tinha trocado, eu estou trazendo por dia de hoje, Asa já tinha trocado pelo Deus Mamon. Quantos hoje já não esqueceram de Deus e estão trocando Deus por Mamon? Porque muitos dizem, não, o homem é digno do seu salário. Primeiro, que aqui eu não vejo Deus dizendo para mim fazer a obra que eu vou ganhar dinheiro, não. Primeiro que Deus aqui não diz que é para mim fazer a obra e ter um benefício todo, não. Meu benefício, sabe qual é o meu benefício? Sabe qual é a minha recompensa? É entrar no reino dos céus. É morar ao lado de Jesus. É entrar no reino celestial, onde é tudo de ouro, pedras preciosas. Por que você está esquecendo de Deus e trocou Deus por Mamon? Por que você abandonou Deus? Quantos livramentos Deus não te deu? Quantas vezes Deus não entregou a tua vitória, te deu cura, te livrou de acidente, te livrou de assalto, te livrou do acidente de moto? E por que hoje você trocou Deus e esqueceu quem é Deus? E está fazendo aliança, porque você que faz aliança com Deus Mamon, você está fazendo a própria aliança com o capeta. Aí você faz aliança com o capeta e quer morar no céu, você vai morar no inferno. Porque o lugar do capeta é no inferno. Ou você acha que você fazendo aliança com Mamon, quem é Mamon? Quem é que controla sobre essa terra o dinheiro? Quem é o que está por trás do dinheiro? É o Deus Mamon. E por que você trocou Deus por isso? Você está fazendo aliança com esse Deus. E você está botando Deus de lado. E você acha que você vai morar no reino dos céus? Versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente de coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar as guerras. Asa ficou tão cego, abandonou a Deus, que até quando que Deus usou um profeta para alertar ele se revoltou contra o profeta e mandou prender o profeta. Peraí. Muitos hoje dizem que o Deus do Antigo Testamento é um, do Novo Testamento é outro. A minha Bíblia não diz isso. O problema é que muitos se afastaram da presença do Senhor. Muitos não acreditam mais. Porque estão tão focados nesse mundo que estão esquecendo quem é Deus. Estão tão focados de conquistar as coisas desse mundo que estão esquecendo quem é Deus. E Deus diz assim: olha, Asa, tu esqueceu que eu te dei a vitória, Asa? O rei etíope não era um exército tão grande, tão poderoso, mais de 1 milhão de soldados e mais de 300 carros de carruagem, cavalo. Eu não te dei a vitória. Você só apenas se ajoelhou e clamou a mim, abriu seu coração e eu te dei a vitória. E agora tu esqueceu de mim e foi fazer aliança com o rei da Síria. Só que entenda uma coisa, Asa, daqui para frente tu vai estar sozinho. Daqui para frente tu vai estar sozinho. Porque Asa não imaginou que depois da luta contra Baasa, rei de Israel, ele ia lutar com o próprio rei da Síria. E o Senhor diz para ele: agora a tua luta vai ser contra ele. E tu vai lutar sozinho, porque tu pode orar, tu pode clamar, tu pode jejuar, porque tu vai estar sozinho.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui no capítulo 14, versículo 14 diz assim: destruíram todas as cidades ao redor de Gerá, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Porque estão distorcendo a palavra de Deus. Estão pregando um Deus bonzinho. Deus não é bonzinho assim não. Porque a minha Bíblia diz que Deus não é bonzinho não. Quando eu fui evangelizar lá no centro, o próprio capeta usou um cara lá e veio dizer que Deus era ali, que Deus tinha abandonado, que Deus tinha deixado as pessoas se alimentarem das próprias crianças. Mas não é. É porque quando a gente está passando por situação difícil, está na luta, está em perigo, a gente lembra de Deus. Mas quando a gente está bem, a gente esquece. Aí quer adorar outros deuses. O que foi que Deus fez? Ele apenas se retirou, deixou o povo só. Vocês não querem? Então fica aí. Aí veio a fome. Você acha que Deus se agrada quando você bota ele de lado? Você acha que Deus se agrada quando você faz aliança com outras coisas a não ser com ele? Se você quer fazer uma aliança, faça com Deus. Nem com pastor e nem com apóstolo, ninguém, não faça com Deus. É você e Deus. Entenda uma coisa, daqui para frente é você e Deus, você e Deus, você e Deus. Não é aliança com ninguém. E agora, como é que ia ficar a situação do rei Asa? Ele ficou tão cego que ele tirou os tesouros do templo do Senhor para fazer aliança. Para fazer aliança com o rei da Síria. Quantos hoje estão tirando do templo do Senhor os tesouros que pertencem a Deus? Agora eu vou voltar para o mundo espiritual. Os dons, os talentos, os tesouros que Deus colocou sobre a sua vida, porque para você é um dom, mas para Deus é um tesouro. Ou você está pensando que os dons e os talentos que Deus entregou sobre a sua vida, você não vai prestar conta depois, porque Deus quer de volta. Você vai prestar conta. E você está entregando isso para quem? Para Mamon? Você já fez aliança com Mamon, porque os talentos que Deus entregou do templo do Senhor ali. Porque Deus diz para Jeremias: clama a mim. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-eis, anunciar-te-eis coisas grandes, firmes que ainda não sabe. Deus falou para Jeremias: Jeremias, o templo do Senhor está sendo destruído aqui, mas ele vai ser reconstruído, não só na terra, mas também no coração do homem. Mas no coração do homem. E Asa, porque muitos não aceitam uma profecia que vem de Deus. Porque quando a profecia vem de Deus, muitos se irritam. Porque a gente quer ouvir coisa boa. Mas quando Deus vem nos corrigir, a gente não aceita. A gente quer brigar até com o profeta. A gente quer discutir até com o profeta que trouxe a mensagem do Senhor. Asa preferiu fazer uma aliança com seu próprio inimigo, porque Asa não sabia que depois ele ia ter que lutar contra o rei da Síria. E sendo que o rei da Síria já tinha tudo em mão, sabia que Asa não tinha um exército grande, sabia que Asa estava enfraquecido, sabia que Asa tinha entregado a confiança, sabia que Asa não confiava mais em Deus, então seria fácil de derrotar. Quantos hoje estão entregando os seus planos para o inimigo? Porque daqui para frente, quando ele fosse enfrentar o rei da Síria, o que o rei da Síria ia dizer? Não, não te preocupa não, porque o Asa, se contra Baasa, rei de Israel, ele pediu a minha ajuda, e o meu exército é muito maior, meu exército é muito poderoso, meu exército é grande, e ele abandonou o Deus dele.
Porque aquele povo, quem dava vitória para ele era Deus. E você? Vai fazer aliança com o inimigo ou vai fazer uma aliança com Deus? Você vai voltar a confiar em Deus e colocar Deus na frente ou vai continuar sendo tolo e tomando a frente de Deus e fazendo aliança com quem não agrada o coração de Deus? Fazendo aliança com pessoas que não têm vida com Deus, te enganando para depois te dar o bote, para depois te enganar, para depois te vencer, porque era o que a Asa ia acontecer, porque Asa ia ser vencido por rei da Síria. No nono ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Aqui é mais uma confirmação que Asa tinha abandonado a Deus, ainda tinha ficado com raiva de Deus. Sabe qual é essa lição desse último versículo? Que até quando a gente está enfermo, busca Deus. Porque Gênesis 18:14, alguma coisa impossível para Deus? Lucas 1:37, alguma coisa impossível para Deus? Asa, mesmo assim, foi chamado pelo profeta Anani, repreendeu ele e ele não quis dar ouvido, ainda se irritou. E Deus ainda dá mais uma chance. Quando ele adoeceu, para ele voltar a buscar, voltar ao primeiro amor, voltar a buscar e reconhecer Deus. O médico dos médicos. Quantos crentes hoje estão correndo para os médicos e esquece que Deus, ele é o médico dos médicos? Porque aqui, se ele buscasse a Deus de todo o coração e se arrependesse, Deus tinha entregado a cura dele. E ele ia continuar reinando e Deus ia dar a vitória. Então hoje, volte a confiar no Senhor. Está enfermo, ora. Busca a Deus. Porque Ele é o único que pode te entregar a tua cura. É o único que pode te guiar pelo caminho da verdade. É o único que pode estar ao teu lado 24 horas por dia. É o único que não vai te apontar, que não vai. Então confia no Senhor, não o abandone. Porque se Deus fez antes por você, continua confiando que Ele vai fazer. Não faça aliança com ninguém a não ser com Deus. Não faça aliança com ninguém. Porque se você fazer aliança e deixar Deus de lado, você vai cair. E uma hora pode ser tarde demais. Porque o rei Asa ainda teve chance. Deus usou um profeta para falar com ele. Mas mesmo assim ele se irritou com o profeta e mandou prender o profeta. E outra, ele oprimiu totalmente o povo de Deus. Ele ficou tão irritado que começou a oprimir o povo de Deus. Agora tu imagina que Deus, o coração de Deus, que quando Asa buscou ele por um exército tão grande, uma coisa tão impossível de vencer, ele orou, clamou, e Deus foi com ele, ouviu o seu clamor e deu a vitória. E um exército tão pequeno como Baasa, rei de Israel, ele fez uma aliança com o seu pior inimigo, o pior inimigo do povo de Deus, que eram os assírios. E tirou da casa do Senhor os tesouros e prata. E deu na mão do rei da Síria pela uma aliança, dizendo: assim como tu fez uma aliança com meu pai, faz comigo. Me ajuda a derrotar Baasa, rei de Israel. Me dá um apoio, quer dizer.
Porque tem gente que é assim. Esquece. Eu fico olhando o coração de Deus nesse momento aqui, a tristeza no coração de Deus, por ver aquele que Ele ajudou, teve com Ele, e depois abandonar. Porque aqui, se nesse momento, Asa se ajoelhasse e clamasse novamente, Deus tinha dado a vitória para ele. Deus tinha dado a vitória para ele sobre Baasa, rei de Israel, e Deus também tinha dado a vitória em futuras batalhas, futuras guerras. Só que veio algo pior de que os etíopes, de que o rei da Síria, a doença, a enfermidade. E foi querer fazer uma aliança com médico. Foi buscar um médico. Foi no hospital. Esqueceu do papai? Esqueceu quem é o médico dos médicos? Esqueceu quem é que faz cirurgia sem deixar cicatriz? Esqueceu quem é que faz cirurgia sem usar bisturi? Esqueceu quem é aquele que, enquanto você está dormindo, ele troca teu sangue, ele arranca toda a enfermidade? Esqueceu de quem é o único médico que dá alta no túmulo, no velório? Foi vencido pela enfermidade. Precisamos tomar cuidado para que essa enfermidade não venha atingir a nossa vida espiritual, e a nossa vida espiritual está enferma. Porque quando a nossa vida espiritual está enferma, vem doença sobre a nossa vida, vem enfermidade, que a gente vai para o médico, e o médico não encontra, não sabe o que é, faz exame e não sabe. É por isso que precisamos fazer uma aliança com o papai e obedecer. Obedecer. Obedecer a Deus e reconhecer que Ele é Deus sobre a nossa vida, que Ele é Pai. E para finalizar, meus irmãos, quem foi Asa e qual foi seu papel? Asa foi o rei de Judá que destacou por suas reformas religiosas, busca pela fidelidade a Deus durante o seu reinado. Quais reformas religiosas Asa implementou em Judá? Asa removeu os ídolos, altares pagãos, promovendo a adoração verdadeira ao Senhor e incentivando o povo a seguir as leis de Deus. Como Asa enfrentou a invasão do exército etíopes? Asa confiou em Deus e fez uma oração fervorosa pedindo ajuda, o que resultou na intervenção divina e na vitória sobre o exército etíopes. Quais lições espirituais podemos aprender com Asa? Podemos aprender sobre a importância da fidelidade a Deus, a confiança em sua intervenção, a responsabilidade da liderança e a necessidade de promover Qual foi a consequência da fidelidade de Asa a Deus? A fidelidade de Asa resultou em um período de paz e prosperidade para Judá. Além de sua vitória sobre os etíopes. E qual foi as consequências de abandonar Deus? Foi uma derrota. Mesmo tempo que ele abandonou a Deus, Deus abandonou ele. E as consequências de abandonar Deus vem enfermidade e doença sobre a vida daqueles que esquecem
quem é Deus e abandona Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês da vitória. Em nome de Jesus.